meu nome, eu me chamo Cátia dos Santos Alvarenga dos Santos. Eu nasci na foz do Rio Doce. Eu moro onde desemboca o Rio Doce com o mar, num lugar chamado, a cidade é Linhares. O balneário que eu moro é Regense. Eu moro numa terra indígena, também ribeirinhas e também de caboclos. É a nossa terra lá que nós pertencemos. Nós vivíamos muito bem na nossa colônia ali de pescadores. Nós somos colônia de pescadores e agricultores familiares. E a gente vivia muito bem naquela época. A gente tinha as casas de farinha que chamava-se quitungo, que a gente fazia farinha para nós se alimentar. Era tudo entre família, não tinha pessoas de fora que passeavam entre nós. Nós também, tudo que nós fazia era da nossa produção. Nós quase não saía dali para comprar nada, porque da cana a gente fazia rapadura para endossar. Pó de café, quase ninguém via falar em pó de café não, porque mais fazia chazinhos de erva. Era muito difícil passar pó de café ali aonde a gente morava. Tudo era mais natural que a gente usava ali com a família. Até a chegada da petrolífica no nosso meio, que foi a Petrobras, né, que chegou. Primeiro chegou uma empresa chamada Sherlon, que ela veio para soltar as bombas no local. E ali acusou que tinha o petróleo. E após a acusar, vieram fazer, nós era acostumados a andar nas trilhas, né? Não existia, nós não possuía carro, nós não possuía moto, nós não possuía bicicleta. Nós só possuía a canoa, que andava pelo rio para pescar, e nós eram os cavalos para sair, para resolver algumas coisas nossas. Cavalo, jegue, burro, era o que nós trabalhávamos. Mas com a chegada dela, né, todo mundo pôde ter, os carros começaram a infiltrar, porque veio as estradas de barro. Primeiro foi as estradas de barro que chegaram. E com as estradas de barro, chegou aí, nós passamos a ter parte da violência, né? Porque o que acontece? A violência, no primeiro lugar que ela começa a se incorporar, foi nas casas das famílias. Porque batia muito nas filhas mulher, os pais batiam nas filhas mulher, para as filhas mulher não sair para fora por causa dos peão da empresa. Antes nós tínhamos a liberdade, nós catava frutinha na nossa restinga, nós catava o cambucá, nós catava a pitanga, nós catava o caju, que são frutas nativas, e a gente sentava, as irmãs, nós éramos 9 irmãs mulher e 6 homens. Nós sentava e chupava as frutinhas, mas ali meu pai e minha mãe não deixou mais nós participar mais das nossas frutinhas. Nós tínhamos um corgo que nós tomava banho, nós não tomava banho em chuveiro, nós tomava banho no corgo. E quando a gente ia ali para o corgo tomar banho, minha mãe vigiava a gente antes daqueles peão chegar da Petrobras. Antes nós tomava banho ali, nós tomava banho só de calcinha, minha mãe vigiava só para a gente não se afogar. Mas na chegada deles, aquilo ali foi tirado, foi um lazer que foi arrancado de nós, aquilo ali, e nós chorávamos, nós não entendíamos porque nós não podíamos mais tomar banho no porto mais, nós não podíamos lavar louça mais no porto. Agora a água era tirada na cisterna, com mais trabalho para tirar na cisterna, nós assim, tudo menina nova, para tirar as águas, os bujão pesados, para dar banho em todo mundo. Era numa bacia que era de madeira, gamela, o nome da bacia. Tinha agora que colocar água na gamela para dar banho em todo mundo, num lugar agora fechado, escondido, porque não podia mais tomar banho abertamente. Essa foi uma das liberdades que foi tirada de nós ali. Mas também o patrimônio, que é Regense, o patrimônio sofreu um grande impacto, porque na época não existia nem pousada, e também não tinha hotel, não tinha nada disso. E eles fizeram, né, o prostíbulo,
eles levaram as mulheres que faziam vida para aquele lugar. Foi a vida mais triste, porque muitas das vezes a gente chorou por causa daquelas próprias mulheres que estavam ali, pela gente saber que nós somos ser humano e saber a situação que aquelas mulheres estavam passando, a gente chorava, muitas das vezes a gente chorou junto com alguma delas. Aí fizeram muitos barraquinhos de tauba para receber elas, aonde era um cômodo e um lugar para elas fazer comida, e o banheiro era de fossa. E elas ali ficavam em mal condições, ali elas engravidavam dos peões da Petrobras. E os filhos dela foi uma mulher que foi para nossa comunidade, chamada Dona Mariquinha, com o marido, seu primo. Tinha apelido de Primo Branco, o marido dessa mulher. Foi para ali que as crianças que nasciam ia para aquela mulher dizia que ela ia levar aquelas crianças para o conselho tutelar, mas ninguém da comunidade procurava saber o destino daquelas crianças que nasciam daquelas mulheres. Ninguém sabe se aquelas crianças iam para o conselho tutelar ou para onde ia, porque aquela mulher falava que ela fazia parte do conselho, mas a gente na época não conhecia o que era conselho tutelar, a gente não conhecia o que era direitos humanos, a gente não conhecia nada, a gente era meigo mesmo de não conhecer nada. E ali ela apanha, mas na comunidade, alguém da comunidade, alguns dos pescadores adotaram crianças, né, daquelas crianças. Hoje nós temos professora daquelas crianças, nós temos pastor da comunidade daquelas crianças, nós temos várias pessoas hoje que são representação naquela comunidade, que são filhos dessas mulheres que foram ali fazer vida. Mas também não ficou só nas mulheres que faziam vida, porque as filhas dos pescadores também foram alvo também de ficarem grávidas ali na comunidade, muitas meninas, e tiveram também os seus filhos ali também na comunidade também, que hoje também são criadas ali na comunidade pesqueira. Porque quando fala da comunidade pesqueira, a comunidade pesqueira é uma comunidade muito rica. Como ela gera a fonte de comida em casa para comer, ela gera também a fonte de renda para ganhar o dinheiro para casa, o sustento. Então o pescador, quando ele adota alguém, ele cria de verdade, cria bem criado ali, porque ele tem condições de criar. Não é agora, nos nossos dias, agora não temos mais essa oportunidade que nós tínhamos antes também, por causa da empresa Samarco. Nós fomos afetados e hoje tirou o nosso pescado. Hoje, a comunidade já começa a passar por uma grande situação muito difícil também, por empresas também. Então nós vemos, eu passei a ter trauma de empresa. Quando fala em empresa, para mim fala em destruição. Para mim, quando fala em empresa, fala em cativeiro. Porque nós ficamos presos ali num cativeiro ali, porque não podia mais sair, não tinha mais nossa liberdade. As minhas irmãs, meu pai tirou a primeira coisa, eu com 11 anos, meu pai me arrancou do colégio. Porque disse que nós não podíamos mais estudar, porque nós sofremos uma carreira no meio do mato, e aonde 2 irmãs minhas tiveram que se esconder dentro da moita de espinho, para elas não ser estrupadas na época. E uma trilha que a gente passava todos os dias para ir para o colégio, só veio acontecer quando os peões da empresa chegou naquele local. Enquanto nós era só a colônia de pescador, os ribeirinhas, porque fazia parte ali das pescas, nunca tinha acontecido aquilo, cada um respeitava a sua família, mas ali naquele momento nós passamos a ter medo, passemos a temer que não podia mais andar mesmo, precisamos sofrer uma carreira para acreditar naquilo que o pai e a mãe falavam, e nós fomos tirados da escola, os mais velhos quase não puderam estudar por causa dessa empresa. Após depois vinha a estrada de barro, que minha mãe colocou os outros já no comércio, que o ônibus, né, foi muito tempo depois que o ônibus escolar começou a passar, muitos anos depois, que começou minha mãe ir até o ponto e colocar as meninas dentro do ônibus e vir empanhar no ponto. Virou uma rotina
que tinha que estar todo dia buscando no ponto e levando. E antes a gente ia sozinha, voltava sozinha, sem perigo nenhum. Então eu falo às pessoas que ainda não receberam o empreendimento da Petrobras nos seus territórios, que vocês ficam de olho no seu território. Não deixa, né? Não deixa que venha isso a acontecer na sua cidade, que as mineradoras, os portos venham chegar na sua cidade e tirar a estabilidade de vida das pessoas, trocar a sua identidade. Você tem uma identidade ali da sua atividade e você é trocado por atividade, você troca para uma coisa bem diferente. Ainda quando a gente chegou aqui no hotel, eu observei uma coisa do meu esposo. Meu esposo, lá na casa da gente, a gente usa um rodo no banheiro para puxar a água do banheiro. Todos os dias a gente tem o pano, quando acabou de tomar banho, a gente seca o banheiro e passa o pano. É uma identidade que nós temos ali de limpar o nosso banheiro quando acaba de tomar o banho. Quando chegou aqui, a primeira coisa que ele olha para mim, diz bem assim para mim: eu estou sentindo falta de uma coisa neste lugar, ele disse. E eu perguntei: o que você está sentindo falta? Não está tudo bem? Ele falou: não está bem, porque está faltando o rodo do banheiro e o pano. E eu disse: não, você não está em casa, você está num hotel. E aqui é diferente, aqui você não pode ter um pano, porque se for colocar um pano aqui para todo mundo e colocar um rodo para todo mundo, para começar vai ter que ter alguém para lavar esses panos, para secar esses panos, para colocar no banheiro, então vai dar trabalho, então por isso que não tem o pano aqui. Aí ele disse: por isso que é ruim a gente vir das casas da gente para outros lugares. Ele disse isso baseado em cima do banheiro. E ali eu pude ver a identidade dele, que ele tem na casa dele, com a que ele recebeu no hotel, já estava trazendo incomodação para ele. Aí vocês pensam, nós no nossos territórios, que estamos ali há tantos anos e de repente precisamos trocar nossa atividade, nossa identidade por outra atividade que não existe no nosso território. Muitas das vezes coisas que vocês não sabem, que eles chegam ali, prometem um monte de emprego e a gente não tem capacidade para ocupar os cargos deles. Então o serviço pesado, às vezes ele espanha algumas pessoas da comunidade, mas se uma comunidade que sabe pescar, que sabe trabalhar com agricultura, ela não sabe encanar cano, ela não sabe pintar parede, ela não sabe erguer casa, ela não sabe totalmente fazer o serviço bruto deles que eles vão fazer, que primeiro eles constroem as casas onde eles vão ficar, as cozinhas, os refeitórios, só que não é trabalho que nós sabe fazer o trabalho deles. Então, já chega ali, aí já fala bem assim, ó, você pega o pescador que pescava, coloca o pescador para arrancar a restinga, porque é o único serviço que o pescador vai aprender a fazer, arrancar a restinga. Depois pega o pescador para fazer as massas de cimento. É o serviço bruto que pega ali as pessoas ali, só engana as pessoas e fala assim, vou capacitar todo mundo. Isso é mentira, isso não existe. Primeiro acontece as reuniões nos colégios, eles levam refrigerante, levam suco, levam biscoitinhos, levam pão, levam várias coisas. Outra hora é uma visita no colégio com brinquedos e os filhos chegam em casa e falam assim, mãe, vai chegar aqui uma empresa agora boazinha, ela dá boneca, ela dá carrinho. Olha aqui, mãe, a bonequinha bonitinha que eu ganhei na escola, são desse jeito que eles chegam nas comunidades da gente, eles chegam muito bonzinho, mas depois aquilo se torna em áreas fechadas, áreas que você andava, já não se torna mais área sua. Ali para você se aproximar daquela área tem os vigia com muita ignorância, que trabalha para a empresa, com muita arrogância, que você não pode encostar na beira daquelas áreas mais, que eles estão dentro das áreas. Aonde era o seu terreno, aonde era o seu território, você não pode mais andar, porque você tem que passar muitas das vezes por uma roleta para falar com alguém lá dentro, tá? Você tem que deixar sua identidade, tem que deixar seu CPF para você entrar lá dentro para falar com alguém. Então, quer dizer, uma verdadeira prisão se torna num território que você andava abertamente em tudo, que você tinha
toda a sua liberdade. Então, petrolífica, eu sofri muito, que eu tinha muita coisa assim guardada dentro de mim, eu tinha uma angústia, uma coisa, mas quando eu passei a saber que tem outros territórios que sofrem a mesma situação que eu sofro no Brasil e até mesmo fora do Brasil, eu fiquei a saber nos encontros, os encontros da FASE. A FASE nos ensinou muito a conviver com esses territórios. E ali eu aprendi que não era só eu, então eu dividi minha dor com os outros companheiros, a dor que eu tinha, com os outros territórios também afetados. E aí isso me trouxe um conforto a mais através do movimento A Fase. Porque se não existisse a FASE, eu acho que o que tinha abafado dentro de mim, porque muitas das vezes eu chorava pelo que meus pais passou, porque muitas das vezes eu vi minha mãe desmalhar na frente de máquina, acabando com a plantação dela. Uma vez minha mãe desmalhou na frente de um trator, quando estava arrancando os coqueiros e o pomar de mexerica. E ele era uma fonte de renda da gente, que eles vendiam a mexerica para uma fábrica de bala chamada Azedinha. E o coco, né, eles vendiam seco também, tinha ali já a pessoa certa que pegava os cocos, dava seco para levar para fora. E ela entrou na frente da máquina e ela desmalhou. E a boca dela encheu de areia. Minha mãe teve 2 desmalhos naquela propriedade, que quase que a gente perdeu ela naquele desmalho. Mas também perdi minha mãe muito cedo, que por causa de empresa minha mãe não teve saúde. E aos 59 anos minha mãe veio a falecer. Minha mãe é origem de negro com índio, africano com índio. E ela casou-se com um homem branco, que era origem de português e italiano. Então meus irmãos são todos misturados, são uns mais clarinhos, outros mais moreninhos, todos os mesmos, o mesmo sangue, da mesma mãe, do mesmo pai. E hoje o que eu tenho a dizer a você que ainda não recebeu esse empreendimento, fica de olho nesse empreendimento. Não traz felicidade, aí chega dizendo que quando dá o poço você vai ficar rico, você vai receber muito dinheiro. Isso é mentira, isso é uma farsa, isso é engano. Não vai atrás disso porque é engano, porque eles nos enganou. E pode também te enganar se você não ficar de olho neles. Até aqui são minhas palavras. Nós no estado do Espírito Santo não sofremos só com a petrolífica. Nós sofremos com as barragens, nós sofremos com vários tipos de empresas também. Outras empresas agora que antes nós não tínhamos outras empresas que mexiam com minérios, com as mineração. Hoje nós temos empresa querendo explorar o Rio Doce, tirar o ouro do Rio Doce, tirar a areia. Tem muitas e muitas outras coisas hoje no estado do Espírito Santo. Nós temos muitas batalhas para enfrentar no estado do Espírito Santo ainda com as empresas. Mas hoje, né, através das organizações, eu espero dias melhores aí para nós que nós aprendemos de lidar com esse empreendimento, que nós ainda não temos uma política digna ainda no nosso país, que fala ao nosso favor que isso não vai acontecer e aquilo acontece, né? Porque o que acontece? Se nós tivéssemos uma política que fosse proibido eles entrar no território, antes que fosse ali alguém que fizesse um projeto que não afetasse as famílias, mas nós ainda não temos essa política, nós vamos ainda lutar muito para chegar a esse ponto de nós decidir o que nós queremos, porque ainda os outros decidem por nós, ainda vivemos esse país, ainda que os outros, quem decide por nós. Nós ainda não temos a nossa decisão ainda a tomar. E isso se torna uma dor muito grande. Nós vemos lá agora onde está acontecendo a guerra, onde uma pessoa só se decide por todas aquelas famílias. É muito triste quando nós vemos isso, porque nós ainda não temos
apto de nós se decidir o que nós queremos ainda. Ainda está longe disso acontecer, ainda precisa de muita luta para isso acontecer. Só até aqui a minha fala. Eu agradeço, né, por estar aqui. Primeiro eu quero agradecer a fase do Estado do Espírito Santo, porque tem nos colaborado com esse empreendimento petrolífero. Ela tem nos ajudado a vencer os territórios que têm sido invadidos por essas empresas. Eu falo invadido porque elas entravam sem consentimento das famílias. Minha mãe, mas meu pai não deram autorização, e elas falaram que era um órgão do governo e elas entravam na marra, ou meu pai querendo ou minha mãe querendo, e eles entraram na marra mesmo. Meu pai falou: vocês estão entrando porque vocês estão dizendo que se a gente não aceitar a gente vai preso, porque é o governo que está mandando fazer. Então por isso que foi aceito na nossa propriedade, mas foi um empreendimento que nós nunca aceitamos no nosso território, entrou na marra no nosso território. Como está entrando o porto aqui, né? O Porto Sul está entrando ali, não é os moradores, os pescadores que estão aceitando, está entrando na marra. Ainda não há decisão ainda para ninguém ainda, nós ainda não temos essa política que podemos dizer o que queremos.